Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5 está escrito: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Restaurando a Identidade. Eu peço que você ouça até o fim, porque o Espírito Santo vai falar de uma maneira muito poderosa ao seu coração. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você nos ajude a alcançar milhares de pessoas e você também será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a esse vídeo e eles também têm acesso ao vídeo no formato compacto, através de uma playlist que está disponível no nosso canal no YouTube. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso você pode colocar aqui o seu pedido de oração. E escreva o seguinte pedido aqui nos comentários: Senhor, restaura a minha identidade. Amém? Escreva isso como uma oração. Senhor, restaura a minha identidade. Irmãos, a mudança de nomes na Bíblia é uma coisa muito significativa e carregada de simbolismo. É algo que geralmente indica uma transformação ou um novo propósito dado por Deus. Hoje eu quero falar sobre 3 momentos em que Deus muda o nome de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó e de Simão. Em Gênesis 17, nessa passagem que foi lida, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Mas quando Deus faz essa promessa, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. A mudança de nome reflete a promessa divina e a nova identidade de Abraão como patriarca do povo de Deus. O significado dessa mudança nos mostra como Deus pode transformar nossas vidas e nos dar uma nova identidade e um novo propósito. O nome Abrão poderia ter sido associado ao seu passado, mas Abraão indicava um futuro prometido por Deus. Assim, quando nós pensamos nessa mudança, nós somos lembrados que Deus tem planos maiores para nós e Ele pode nos guiar em direção a um novo destino. O segundo exemplo está em Gênesis 32. Ali nós encontramos a história de Jacó, que lutou com um anjo durante a noite e ao amanhecer recebeu um novo nome. O texto é Gênesis 32, do verso 26 ao 28. Está escrito assim: Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O nome Israel pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. O nome Jacó significava enganador, usurpador, e era o reflexo da vida que Jacó levava. Mas agora, o novo nome, Israel, indicava um novo relacionamento com Deus e uma mudança significativa na vida de Jacó. A transformação de Jacó para Israel
reflete a nossa própria luta espiritual e o processo de crescimento e amadurecimento na fé. A luta de Jacó com Deus é um símbolo dos nossos próprios desafios, e o novo nome indica a vitória e a superação desses desafios com a ajuda do Senhor. Essa mudança no nome dele nos lembra que Deus está presente nas nossas lutas e pode nos conduzir a uma nova identidade por causa da sua graça. E o terceiro exemplo que eu quero mencionar para você é o de Simão, que era um pescador, e o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. No Evangelho de Mateus 16, Jesus pergunta a seus discípulos quem eles acreditam que ele é. Simão, que era um dos discípulos, responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa pedra ou rocha. Na verdade, o nome Pedro significa pedra pequena. E quando Jesus disse que edificaria a igreja sobre a rocha, ele estava falando de si mesmo. A mudança de Simão para Pedro é um exemplo de como Jesus pode transformar nossas vidas e nos dar um papel especial no seu plano. Pedro, irmãos, se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. E o seu novo nome refletia a confiança e a missão que Jesus tinha para ele. Essa passagem nos mostra que Jesus vê o potencial em cada um de nós e ele nos chama para desempenhar papéis importantes no seu reino. Eu quero dizer que no mundo espiritual você tem um nome. E não é esse nome que está gravado aí na sua identidade, na sua CNH. É um nome que reflete as suas atitudes. É um nome que está ligado ao seu caráter. Um nome que reflete a sua identidade. E muitas vezes esse nome é distorcido por causa do pecado, por causa da cegueira espiritual que Satanás coloca sobre nós. Mas hoje, pela fé, Deus quer restaurar o seu nome. E a restauração do seu nome significa a restauração do seu propósito de vida. O Senhor quer resgatar a sua identidade. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que pudemos aprender, nos lembrando desses homens tão importantes que foram Abrão, Jacó e Simão, que ao serem chamados pelo Senhor tiveram seus nomes mudados para Abraão, Israel e Pedro. Assim como o Senhor deu a eles um novo propósito de vida e uma nova identidade, eu peço também que o Senhor transforme a nossa vida. Restaura a identidade, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo, dessa irmã e desse irmão. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga. Que possamos nos ver hoje como filhos amados que somos, como herdeiros em Cristo, como pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Que o nosso propósito de vida possa ser resgatado hoje, juntamente com a nossa dignidade e com a nossa identidade. Restaura, Senhor, a confiança, a unção, a autoridade sobre a vida dessa pessoa. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da redenção e renova em nós um espírito forte e corajoso. Que possamos viver para glorificar o Teu nome e compartilhar o amor de Cristo com todas as pessoas ao nosso redor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e das suas respectivas famílias. Que o Senhor, segundo a Tua bondade, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Dá-nos a Tua provisão, dá-nos o Teu amor, conceda-nos o Teu perdão, restaura em nós a paz e a alegria.
É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar essa mensagem, eu queria fazer um convite muito especial para você e para o seu cônjuge. Do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024, nós estaremos realizando a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, aqui em Belo Horizonte. Serão apenas 75 casais que serão ministrados em um final de semana. E eu creio que esse será um tempo de renovação na vida de muitos casais. Para aquele casal que já se encontra firme, esse será um tempo de consolidar ainda mais o relacionamento. E para aqueles que estão passando por algum tipo de crise, que buscam por um recomeço, esse é o seu momento. Esse é um tempo de experimentar o amor, o perdão e a graça de Deus. Um tempo de alinhar o propósito do seu casamento com a vontade do Senhor. Se você puder e quiser participar desse encontro, será uma honra e uma alegria receber vocês aqui. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar e garantir a sua vaga. Mas presta atenção, não demore muito porque as vagas são limitadas. Outra coisa, depois do encontro, os casais que participarem, eles serão acompanhados de forma online por mim, pastor Edivaldo, e pela pastora Alessandra, para que eles consigam colocar em prática tudo o que for aprendido ali durante o encontro. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos dá um resumo poderoso e essencial das duas realidades espirituais mais fundamentais que enfrentamos. Temos que saber e reconhecer que a recompensa, se é que a gente possa dizer assim, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa passagem resgata a essência do Evangelho. E hoje o Espírito Santo me levou a refletir sobre as consequências do pecado e sobre a esperança encontrada no dom de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, orar pela sua família. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração. Mas também escreva nos comentários, pela fé, a seguinte afirmação: Cristo me libertou. Escreva isso como uma declaração de fé. Cristo me libertou. E em seguida escreva o seu pedido de oração.
Irmãos, o pecado produz em nós uma falsa sensação de prazer e alegria, uma satisfação momentânea. Só que ele traz consigo consequências terríveis para a nossa vida. Consequências físicas, emocionais, familiares e principalmente espirituais. Eu quero falar apenas de 2 consequências do pecado, para não ficar um vídeo muito longo. A primeira delas é a morte espiritual. Romanos 6:23, a parte A, diz claramente que o salário do pecado é a morte. Essa não é apenas uma morte física, aquela morte que todos nós vamos ter que encarar um dia. Mas Paulo está se referindo à separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, ele deixa isso mais explicado. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Para resumir, a morte espiritual é o destino final daqueles que escolhem viver separados de Deus. Um estado de existência sem a presença ou o amor de Deus. A segunda consequência do pecado é a escravidão. O pecado também nos escraviza. Romanos capítulo 6, verso 16, alerta. Não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecerem como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça. E essa escravidão, irmãos, é uma realidade da qual a gente não consegue se libertar por nossos próprios esforços. O pecado te torna escravo. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos sinceramente e abandonamos a vida de pecado, nós passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos como herança tudo que Jesus conquistou por nós. Mas se a má notícia das consequências do pecado te trouxe preocupação, a segunda parte de Romanos capítulo 6, verso 23, nos revela uma gloriosa esperança. Diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos a solução divina para o problema do pecado e suas consequências. Quando cremos em Jesus, nós recebemos muitas coisas, mas eu quero mencionar apenas 2. A primeira é a vida eterna. Essa vida não é apenas uma existência prolongada, mas uma qualidade de vida que começa agora e continua na eternidade. Uma vida plena e abundante na presença de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a segunda coisa, proporcionada pelo dom gratuito de Deus, é a liberdade. Em Cristo, somos libertados da escravidão do pecado. Em Gálatas capítulo 5, verso 1,
Paulo nos exorta com as seguintes palavras: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. A verdadeira liberdade só pode ser conquistada através de um relacionamento íntimo e profundo com o Deus que nos criou. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu encorajo você a escrever. E não se esqueça de escrever a nossa declaração de fé hoje. Cristo me libertou. Amém? Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós nos aproximamos de Ti, com os nossos corações transbordando de gratidão pelo dom gratuito da vida eterna, conquistada na cruz do Calvário. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas e o peso do pecado que nos afasta de Ti. Pedimos perdão e clamamos a Ti por uma transformação completa em nosso ser. Transformação esta que apenas o Teu Espírito Santo pode operar em nós. Eu oro a Ti, Senhor, pela cura das nossas enfermidades, tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. Eu peço que o Senhor contemple os pedidos de oração que foram escritos aqui por essa irmã e por esse irmão. E peço que o Senhor visite essa família, que ela seja restaurada em seus relacionamentos, que foram desfeitos muitas vezes pela mágoa, pelo orgulho, pela mentira, pela traição. Que possa haver um arrependimento genuíno, verdadeiro, que conduza à conversão de cada coração. Eu peço que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Nos sustenta, Senhor. Dá-nos a provisão, porque muitas pessoas estão enfrentando tempos de escassez. Mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar a Tua fidelidade e o Teu amor. Que a verdade do Teu Evangelho resplandeça em nossas vidas, tornando-se conhecida por todos ao nosso redor, para que muita gente possa ser salva. Nós Te agradecemos pela Tua salvação, pelo Teu Espírito Santo, que nos faz refletir nas Escrituras de uma maneira diferente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos prepara para um dia estarmos junto a Ti. Por tudo isso nós Te damos graças e louvor, e confiamos que o Senhor atenderá os nossos pedidos e fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E é por isso que desde já nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida. E não apenas isso. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se ela te levou a uma reflexão profunda, compartilhe ela com seus contatos. Cole o link da mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, com as pessoas com quem você tem mais intimidade, com aqueles que você ama. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 30, está escrito: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava,
A aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. A mensagem de hoje fala sobre a manifestação da glória de Deus. Por isso eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. A glória de Deus está na minha vida. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, essa passagem relata um evento extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos: a transfiguração. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Lá, eles veem de perto a transformação de Jesus, que passa a brilhar com uma luz divina. E eles também veem a aparição de Moisés e Elias conversando com ele. Esse momento é um dos poucos na Bíblia onde o céu toca a terra, de maneira visível, revelando a divindade de Jesus e o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. A glória de Jesus, vista na transfiguração, é uma antecipação da sua glória futura, após a ressurreição, e uma revelação da sua natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, Pedro fala a respeito disso como uma prova da majestade de Jesus, mostrando aos discípulos e a nós que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Olha só o que Pedro escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa revelação de Jesus em sua glória celestial é fundamental para a nossa fé, porque ela confirma a divindade de Cristo e pré-anuncia a glória que ele tem agora e que nós, como seguidores dele, vamos um dia compartilhar. A presença de Moisés e Elias é profundamente simbólica. Moisés representa a lei dada a Israel, enquanto Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Juntos, eles mostram para a gente que toda a Escritura já apontava para Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A reação de Pedro é compreensível do ponto de vista humano, quando ele quer permanecer ali contemplando aquele momento de revelação e glória, propondo construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Isso reflete o desejo humano de não querer repartir experiências espirituais, mantendo-se separado das dificuldades do mundo. Mas o comando de Jesus foi que eles descessem do monte e continuassem sua missão, porque a fé cristã, irmãos, não é apenas sobre momentos de glória, de comunhão, de êxtase espiritual, mas também sobre servir e testemunhar no mundo. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus instrui seus seguidores: Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa missão como igreja é ser luz no mundo, compartilhando a boa nova da salvação através de Cristo. Então, no sentido prático dessa mensagem, para que a gente viva a mensagem da transfiguração no nosso dia a dia, nós podemos sim ter momentos diários de oração e de leitura da Bíblia, porque os encontros pessoais com Deus renovam a nossa fé e transformam o nosso coração. Assim como Pedro, Tiago e João foram convidados a subir o monte, nós somos chamados a ter o nosso momento devocional com o Senhor todos os dias. Mas depois devemos usar essa experiência pessoal para testemunhar para as pessoas sobre o amor de Deus. Porque o nosso testemunho pode ser uma ponte para que outros vejam a glória de Deus em nós. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a verdade sobre quem tu és e quem somos em ti. Agradecemos por Jesus Cristo, pela tua manifestação suprema de amor e graça e pela glória revelada na transfiguração, que nos assegura da sua divindade e do cumprimento da tua promessa de restauração e salvação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas buscar experiências espirituais elevadas e contemplativas, mas também a viver a nossa fé no mundo, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todos aqueles que encontrarmos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família que for alcançada por essa mensagem, para que possam conhecer-te mais profundamente e experimentar a alegria e a paz que só o Senhor pode nos conceder. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso canal está numa nova campanha para chegar a 3 milhões de inscritos. Até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que muito mais vidas podem ser alcançadas. Então, como nós queremos chegar a essa marca de 3 milhões, nós estamos fazendo uma campanha chamada 3 para Cristo. Para participar, basta compartilhar essa mensagem com 3 pessoas ou com 3 grupos que você participa. Se você fizer isso, escreva aqui nos comentários: eu compartilho Minuto com Deus. Porque aí eu vou saber que você está apoiando essa meta. Essa também é uma maneira de você expressar a sua gratidão pelo nosso ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje.